bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te cubra de bênçãos. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seu comentário, é importante para nós o seu comentário, dá seu like e compartilhe. Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Vamos ver logo após a vinheta. Jesus estava próximo a ser crucificado. Ele estava dando instruções aos seus discípulos. Ele precisou advertir a Pedro. Vamos ao tema. Jesus intercede por você, assim como ele intercedeu por Pedro. Olha que Jesus tremendo. O texto base está em Lucas, capítulo 22, 31 e 32, que diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Que Jesus tremendo! É um Jesus que cuida, é um Jesus que orienta, é um Jesus que nos adverte, é um Jesus que quer encontrar em nós a fé. E Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele suplica, ele roga a Deus a nosso favor. João 17, verso 9 e verso 15. A oração do nosso mestre. Ele fala assim: eu rogo por eles. Eu não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Eu não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Olha a oração de Jesus. E Jesus, ele já havia participado da última ceia, ele estava lá com seus discípulos, ele havia revelado para os discípulos as bênçãos que os discípulos teriam, as bênçãos futuras. Lucas 22, verso 29 e 30. E eu vos destino o reino. Olha Jesus falando para eles: como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha como Jesus estava falando para eles: olha a bênção, a recompensa que vocês vão ter, mas vocês precisam estar atentos. E Jesus alerta justamente Pedro sobre um perigo que estava para acontecer. Mas Jesus fala que ele intercedeu por Pedro a Deus. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Olha que interessante, Simão, Simão, é uma expressão de carinho. Eu acho muito lindo quando a gente observa as pessoas que Jesus chamou duas vezes, que Deus chamou pelo nome duas vezes. E geralmente, o nome, quando ele fala, no caso, Simão, Simão, foi uma expressão de afeto seguido por uma advertência. E com Marta, não foi muito diferente não. Lucas 10 e 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Aí a gente vê, Jesus fala, Jesus repete com carinho, mas logo ele fala, logo ele adverte ela: mas você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E Abraão, a Bíblia fala que justamente no momento que Abraão estava para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor chama ele. Gênesis 22, verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Se a gente vê, foi assim com Moisés também, foi assim com Samuel. Vamos ver Samuel? No caso de Samuel, foi uma advertência não contra Samuel, não que Samuel estava fazendo alguma coisa, mas foi contra a casa do sacerdote Eli. O sacerdote Eli era que criava Samuel. 1 Samuel 3 e 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Olha que tremendo, olha que lindo você entender que toda vez que a Bíblia aparece
com o nome sendo pronunciado 2 vezes, sempre a pessoa está atenta, sempre a pessoa está em prontidão para ouvir. E como a gente vê, tanto no caso de Moisés, que eu não li o versículo, no caso de Simão, no caso de Abraão, no caso de Samuel, eles falam: eis-me aqui, prontidão. Será que você está pronto? Será que você tem ouvido a voz do Senhor? Ou será que você está assim tão inquieto, você está tão afatigado, você está tão envolvido com as coisas que você não tem percebido Deus falando com você? Mas Jesus, Ele nos chama, Jesus, Ele nos conhece pelo nome. Isaías 43, verso 1 fala assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, glória a Deus. Olha que lindo, quando Ele fala assim para Israel: não temas, eu te remi. Aí a gente olha para nós, o Senhor fala isso para nós. Eu mandei o meu filho morrer na cruz do Calvário por você. Você aceitou o sacrifício do meu filho. Eu te remi, eu te chamei e eu te digo: não tenhas medo, porque tu és meu. É assim que o Senhor fala conosco. E agora há pouco o Senhor falou justamente esta palavra para mim. Mas o Senhor falou para mim falar para você: não temas. Não te preocupes, porque o Senhor está no controle da situação. Eu achei lindo porque eu estava gravando, eu saí, eu fui beber água e o Senhor falou isso comigo: fala para o meu filho não ter medo, porque eu sou Deus, eu estou no controle de todas as coisas e eu estou conduzindo. Fala para ele se acalmar, porque eu sou o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Eu gosto quando Jesus fala comigo. Eu gosto quando eu ouço a voz do Senhor. E o Senhor, Ele fala de diversas formas. Agora, voltando para Simão. Lucas 22 e 31. Simão, Simão, eis que Satanás, ele é o adversário. 1 Pedro 5 e 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, é ele que é o teu inimigo. Anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. O que Pedro está falando para nós? Sejam sensatos, sejam cautelosos, sejam equilibrados. Não ignorem que vocês têm um adversário. Não fiquem em guerra errada. E ainda, o diabo, ele é o acusador. Ele é perverso. Zacarias 3:1 diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Olha onde que o sacerdote Josué está. E Satanás à sua direita para acusá-lo. Mas sabe, esse acusador, ele é derrotado. Esse acusador tem horas marcadas. Esse acusador é perdedor, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Apocalipse 12:10 diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ele acusa cada um de nós dia e noite. É por isso que constantemente as pessoas estão em conflitos internos, estão alimentando um sentimento de culpa porque tem um acusador. Mas o nosso Senhor, Ele é poderoso. O nosso Senhor, Ele nos perdoa. E sabe o que Ele fala? E dos teus pecados, quando você se arrepende, pede perdão, Ele não se lembra jamais. Lucas 22 e 31, vamos voltar. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização. Imagina, eles tinham acabado de participar da Santa Ceia. Aí Jesus está falando das bênçãos futuras que eles vão ter. E aí ele vira para Pedro e fala isso: Pedro, Satanás já recebeu autorização. Aí Pedro fica assim: como assim? Mas você lembra de Jó? Jó, capítulo 2, verso 3, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí ele ainda fala assim, ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha o argumento de Satanás, Jó 1:9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Deus testifica de Jó? E o diabo, ele com argumento, ele fala assim, mas o Senhor cobriu ele de bênçãos, de bens? Olha a autorização que Deus deu. Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A autorização é somente da parte de Deus. E é interessante também que nós vemos que o Senhor Jesus falou para Pedro, Simão, Simão, Lucas 22:31, eu estou repetindo bastante esse versículo. Eis que Satanás já recebeu autorização, sabe para quê? Para vos peneirar como trigo. Aí a gente vê essa questão do vos peneirar. Vos peneirar pode ser peneirar a Pedro, como com todos os discípulos. Peneirar como trigo, agitar, jogar para cima, tirar a palha, sacudir. Sabe o que é isso? É um processo de purificação do trigo, é um processo de limpeza. Tem outras versões que falam para vos cirandar, que é a mesma coisa que peneirar, processo de limpeza, de sacudir, de rodear, né? Mas é o mesmo propósito de limpar. Mas não é que Satanás queria limpar ele, não. O que Satanás queria era sacudir ele para provar a fé dele. Amós 9:9, olha aqui que Deus nos ensina. Portanto, darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira. Contudo, olha que tremenda palavra, nenhum só grão cairá sobre a terra. Esse Deus é tremendo, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que nos sustenta nas circunstâncias difíceis. E no caso de Pedro, Jesus alerta ele e Jesus fala assim, você vai passar por um caminho difícil, você vai passar por um momento difícil. A tua fé vai ser provada. E no nosso caso? No nosso caso, Jesus fala assim, porque o Espírito Santo está em nós. E Jesus fala assim, e eis que eu estou com você para te dar a vitória. Mateus 28:20, louvado seja Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha que tremendo, olha a obediência. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vemos Jesus falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Lembra que ele fala sobre fidelidade. Lembra que ele fala que ele vai voltar. Lembra que ele fala que a palavra dele é fiel e poderosa. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mas ele também nos fala que nós temos que estar vigilantes. Ele também nos fala que nós temos que ganhar almas para o reino dele. Que nós temos que viver para a glória do nome dele. Aí, ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Paulo, em 1 Coríntios 15:57, já nos dá certeza, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem um salmo que fala assim, se não fora o Senhor, ora, diga Israel, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Olha a fúria do nosso inimigo, mas aí a gente vê, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, esse Jesus tão maravilhoso, ele intercedeu por Pedro. Lucas 22:32. Mas eu? Então ele fala para Pedro, Simão, eis que Satanás já tem autorização para se andar com você, tá? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É interessante que a gente fica imaginando Pedro ouvindo isso, mas o Senhor rogou, o Senhor tinha que ter repreendido ele, o Senhor tinha que ter não deixado, né,
Não, eu roguei por você, Pedro, assim como eu rogo por vocês, meus filhos, assim como eu rogo pela igreja. Eu peço com insistência a Deus, eu peço com humildade a Deus, eu suplico, eu imploro a Deus por vocês. E João 17:20 a gente vê a oração de Jesus novamente. Eu não oro somente por esses discípulos, olha que lindo Jesus falando, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Olha a importância da palavra de Deus, olha a importância da Bíblia Sagrada, olha a importância do Evangelho. Roguei para que a tua fé não desfaleça, que a sua fé não perca força, que a sua fé não diminua em força e intensidade, que você não enfraqueça na fé. Quando nós estamos passando por tribulações, nós temos que estar atentos para que a nossa força, a nossa fé não diminua. 1 Pedro 1:5 fala assim: pois sois protegidos pelo poder de Deus, sabe como? Por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Você já imaginou que os discípulos de Jesus, quando Jesus ascende ao céu, eles já ficam aguardando a vinda de Jesus? E Jesus não retornou até agora, mas isso significa que ele pode retornar a qualquer momento, porque os discípulos já aguardavam. E nós? Nós estamos nessa prontidão, eis-me aqui, Senhor? Estamos nesse momento, nessa expectativa, nessa esperança. E a gente vê que Pedro, ele fala sobre isso, aquele Pedro que iria passar por um momento difícil. Pedro, ele não percebia não que ele estava correndo perigo, ele se sentia forte. Pedro, ele tinha certeza do amor dele por Deus, da fidelidade dele por Jesus. E aí a gente vê, quando em Lucas 22:33, ele fala, e ele lhe disse, Senhor, olha a resposta de Pedro para Jesus, Senhor, eu estou pronta a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus fala a Pedro que iria acontecer e que ele precisava manter a fé dele firme, assim como quando ele falou para Jesus quem era Jesus. Vamos ver Lucas 22:34. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará o julgá-lo antes que 3 vezes negues que me conheces. E aí, Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai ser sacudido, você vai passar por momentos difíceis, a tua fé vai ser provada, você, Pedro, vai precisar estar forte, você vai precisar estar firmado na tua fé. Sabe por quê? Porque quando você tinha a revelação em me reconhecer que eu era o Cristo, era pela fé. E nesta mesma fé, nesta mesma força, você vai precisar manter a tua fé. Mateus 16:16-17 fala assim, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então nós vemos que Pedro, ele era um homem que sabia quem era Jesus. Pedro era um homem que conhecia Jesus. Pedro, ele tinha sempre fé no que o Senhor Jesus estava fazendo. 3 anos e meio ele estava vivendo com Jesus. E isso nos mostra que Jesus falava com ele e ele não se atentava. Mas nós não podemos desprezar, não podemos ignorar as advertências de Jesus, as advertências da palavra, porque Jesus conhece a mim, Jesus conhece a ti, Jesus conhece os nossos pensamentos, Jesus sabe tudo o que tem dentro de nós, Jesus conhece a nossa estrutura. Você lembra quando Jesus, ele questionava os escribas e os fariseus? Mateus 9:3 diz assim, mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, questiona, por que cogitai o mal em vossos corações? Constantemente os fariseus, os escribas estavam testando Jesus, estavam provando Jesus, estavam querendo até mesmo matar a Jesus. Mas Jesus, assim como conhece o coração, os pensamentos, ele conhece o meu anseio, ele conhece o teu anseio, e ele mostrou isso aos discípulos. Certa vez os discípulos, eles queriam saber quem seria o maior lá no reino dos céus, mas eles não ousavam perguntar para Jesus. Lucas 9:47. Mas Jesus, conhecendo seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé
ao seu lado. Jesus mostra para eles: eu conheço o que vocês estão pensando, eu conheço os anseios de vocês. Aí é quando ele fala para sermos humildes, para ser simples, para olharmos para aquela criança, para percebermos que nós precisamos sermos humildes. E Pedro, ele foi se lembrar da advertência de Jesus, sabe quando? Quando ele viu a palavra de Jesus se cumprindo nele, após a prisão de Jesus. Lucas 22, 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aí Pedro se lembrou, e Pedro saiu, Pedro não ficou mais lá. E o Senhor já havia advertido ele. E ainda o Senhor falou assim: olha, em Lucas 22, 32, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando te converteres, 3 anos ele conviveu com Jesus, ele participou dos milagres, ele viu Jesus fazendo, orando, curando, transformando, mas ele participava com Jesus, mas ele não tinha uma vida transformada. Ele não tinha uma vida mudada, ele era impulsivo. Prova disso é quando ele, lá que os soldados foram prender a Jesus, o que ele faz? Ele corta a orelha lá do servo do sacerdote. Vamos ver João 18, 10 e 11. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então a gente vê Pedro, ele caminhava com Jesus, ele andava com Jesus, ele convivia com Jesus, mas ele não tinha uma vida convertida, ele não tinha uma vida transformada. Quantas pessoas estão na igreja, quantas pessoas nasceram na igreja e não têm uma vida transformada? E quando Jesus fala isso para Pedro: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. É simplesmente falando assim: quando você se converter, Pedro, seja instrumento usado por Deus para ajudar os teus irmãos, seja instrumento usado por Deus para fortalecer a teus irmãos. Vamos concluir. Jesus, ele não desiste de nós, ele não desistiu de Pedro, ao contrário, Jesus que conhece a nossa estrutura, Jesus que sabe das nossas necessidades, Jesus que sabe das nossas fraquezas, ele se põe diante de Deus como intercessor por nós. Eu quero concluir com Hebreus 7:25, que fala assim: concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele chegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos conhece e ele sabe que nós precisamos nos fortalecer nele. Ele sabe que nós precisamos ser guardados por ele. Ele sabe que nós precisamos nos alimentar da palavra dele para ficarmos firmes nos dias maus, para não desfalecermos na fé. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Conheça e Vença o Inimigo, Impulsividade de Pedro e Pedro na prisão. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.